né? Era o lugar para os operários. Brasília vai ser inaugurada em 1960, mas a Igreja Batista já se organiza em setembro de 57. Portanto, 3 anos praticamente antes da cidade de Brasília ser formalmente inaugurada por Juscelino Kubitschek, as igrejas já estavam funcionando onde moravam os operários que construíam a cidade. Foi um projeto que demorou bastante. Então, o pastor Elias Brito Sobrinho saiu de Anápolis. Tem mais alguém de Anápolis por aqui? Ah, você, né, amigo? Então, Elias Brito Sobrinho, baiano, de Eunápolis, era pastor do Campo Goiano em Anápolis. Naquela época, Tocantins não existia, tudo era Goiás, né? Então, ele saiu do Campo Goiano para ser o primeiro pastor batista em Brasília. E nasceu uma igreja com um DNA missionário muito forte, tanto pela figura carismática do pastor Elias, como também pelas circunstâncias da cidade estar começando e uma série de bairros, seriam para vocês bairros, né, para nós cidades satélites, estarem sendo implantados, a população sendo assentada. Então, naturalmente, Brasília foi se organizando, o Distrito Federal foi se organizando, e a PIB plantou uma igreja em Taguatinga, uma igreja em Formosa, uma igreja em Ceilândia, N igrejas. E uma delas foi a Batista Filadélfia do Guará 2. Então, a Filadélfia do Guará 2, ela é uma igreja que nasce pela iniciativa missionária da PIB. A família Prata, uma família muito importante na história daquela igreja. E depois de algum tempo, essa igreja se emancipa e se torna também, por causa do seu DNA muito forte, uma igreja missionária. Para cá eles enviam o pastor Coriolano e uma série de igrejas nasce aqui no Tocantins. Então nós somos da mesma família, tá bem? Se a gente fizesse uma linha sucessória, nós diríamos que a PIB é a avó de vocês. Mas a gente não faz uma linha sucessória, a gente faz uma linha horizontal, de fraternidade. Nós viemos todos do mesmo tronco. Nós somos ramos do mesmo tronco. Amém? Então, eu estou muito agradecido pela oportunidade de estar com vocês. Parabenizo vocês pelos 30 anos. Nós estamos nos 67, né? já chegando aos 68 anos de organização. Vocês com 30. E até Jesus voltar, a gente vai fazer muita festa, vai comemorar muita coisa. Eu sou essencialmente um pregador de igreja local. Gosto de pregar o Evangelho, gosto de pregar a Bíblia, e recebi da parte de vocês a incumbência de falar sobre o tema que vocês propuseram. Eu creio que é fruto de oração. Os pastores pensaram, refletiram, provavelmente compartilharam com vocês, e por conta disso há um versículo tema que está lá no Salmo 51, mas há também uma expressão muito forte. A ideia da constância, a ideia daquele que permanece. Hoje eu queria refletir com vocês no Salmo 51, que é o versículo usado como uma referência. O Salmo 51, ele é fruto de um momento particularmente difícil do rei Davi. O rei Davi é autor de 1/3 dos salmos que nós conhecemos, mas o Salmo 51, ele tem um peso maior por conta do seu momento. É dito que este salmo foi composto, é uma oração cantada feita pelo rei Davi, quando o profeta Natã o procurou para denunciar o seu pecado. O título que aparece em algumas Bíblias, na minha, por exemplo, diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Então, é a denúncia que o profeta Natã faz contra Davi pelo seu pecado de adultério e pela forma como ele tentou encobri-lo. Eu creio que muitos de vocês estão familiarizados com essa história. Quando se trata de falar mal de alguém, todo mundo sabe a história. Então, os grandes feitos do rei Davi, às vezes a gente deixa para lá. Mas a
fraqueza dele, o seu erro, de alguma forma, muitas vezes eles são usados, né, para inclusive nos alertar. Então, o Salmo 51 tem esse peso da denúncia e o resultado do quebrantamento. E é neste ambiente, portanto, que Davi, entre outras frases, vai dizer no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então hoje eu quero falar apenas dessa primeira frase: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode dizer? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode repetir? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É uma bela oração para se fazer, não é? A gente ora tantas coisas. Senhor, abençoa isso. Tem hora que a gente precisa aprender a orar com os salmos. Uma boa forma de aprender a orar é ler os salmos. E de vez em quando ler os salmos em voz alta. A gente tem que se acostumar a ouvir a própria voz, declarando algumas frases. Sejam os salmos de louvor. Quer aprender a louvar a Deus em oração? Pegue os salmos de louvor e comece a declarar. Vá falando em voz alta, com os olhos abertos, lendo o salmo. Vá expressando, da mesma forma como os salmistas, as expressões de louvor e de adoração a Deus. Você vai aprendendo a linguagem da Bíblia. É como se você fosse incorporando um vocabulário de adorador. Mas também quer orar com quebrantamento? Descubra os salmos de quebrantamento. Descubra os salmos que descrevem os momentos de fraqueza, os salmos de angústia. Descubra o salmo com o qual você se identifica naquele momento. E ore. Às vezes não é só ler com os olhos, mas também falar com os lábios. Para que a gente vá dizendo a si mesmo a palavra de Deus e ao mesmo tempo vá expressando ao Senhor a nossa palavra e o nosso coração. Então este salmo é particularmente interessante por causa desse momento histórico do rei Davi. Ele está diante de um confronto com um profeta, e quem conhece a história sabe que Davi estava lá no seu palácio, olhando lá de cima do muro, talvez de uma janela, viu lá uma mulher bonita, tomando banho, falou: uau, bonita, se fosse minha, mas por que não? Eu sou o rei, né? Ô fulano, vem cá, está vendo lá? Vai buscar, traz para mim. Aí alguém vai lá, bate na casa da moça, ou da senhora, era casada, o rei te chama. E ela é levada até o rei. Sim, meu rei, o que o senhor deseja de mim? Sua mulher de Urias, teu servo, teu general, que está na guerra. Como posso servir-te, meu rei? Entra na minha câmara. Vamos parar por aqui que já está bom. Como uma mulher pode reagir numa situação como essa? O que uma mulher pode fazer quando o rei a convida, ou a intima, ou a constrange, ou a obriga? Há um antigo filme com Gregory Peck, que é uma espécie de romance, né? Chama-se Davi e Batseba. Ali é um pouco diferente, a coisa fica romanceada. Mas eu não creio que foi desse jeito, não. Eu creio que foi do jeitinho que eu descrevi agora. Eu prefiro pensar que uma mulher digna, que estava simplesmente tomando seu banho, foi constrangida por alguém que tinha força, poder e autoridade, e abusou dela. Depois ela volta, depois de um tempo, e diz: meu rei,
quero comunicá-lo que eu estou grávida. E meu marido não estava em casa. Meu marido está na guerra. Aí o rei tenta, como é que eu saio dessa? Já imaginou Batseba chegando para Davi dizendo, talvez ela tenha mandado só um recado, né? Avise o rei que eu estou grávida e que o meu marido ainda não está em casa. Aí Davi imagina uma forma de se livrar dessa situação e chama seu general Joabe e diz assim, manda uma carta para Joabe, eles estão lá no campo de batalha, fala assim, pega Urias e quando você romper a muralha da cidade, que Urias seja o primeiro soldado a entrar, ou seja, o primeiro morre. O famoso boi de piranha, né? Aquele que vai morrer para que os outros consigam entrar. Então Joabe é a mão que Davi usa para eliminar Urias. Aliás, antes disso ele mandou chamar Urias, né? Eu cometi um ato falho aqui agora. Ele manda Urias vir da guerra e fala para Urias, vai lá e deita com tua mulher, vai lá para casa, vai visitar tua mulher. Ele falou, não senhor, enquanto meus homens estão na guerra, eu não vou para minha casa estar com minha esposa. O que o senhor quer de mim? Vai para lá. E aliás, o próprio Urias leva a carta para Joabe, encomendando a sua morte. A história é trágica, né? Davi tenta dissimular, falando para Urias, vai lá na casa, vai na sua casa, vai ver sua mulher, só para dizer, o filho é seu, né? O filho vai ser seu. Mas o cara fala, não vou me deitar com minha mulher enquanto meus homens estão na guerra. E o próprio Urias leva uma carta para Joabe, encomendando a morte dele. E Joabe obedece o rei e faz o que o rei mandou fazer. Urias morre. E Davi dá o caso por encerrado. A mulher está grávida, o marido morreu, de quem é o filho? Mas palácio tem orelha, né? Parede de palácio tem orelha. Todo mundo sabia, todo mundo não. Muita gente sabia que o filho era de Davi. Inclusive o profeta Natã. Não pense que foi uma revelação que veio do alto e avisou Natã, Natã, Davi fez assim. Não. É boato, é fofoca mesmo, é intriga palaciana. E aí o Natã é o profeta que tem coragem. Só profeta tem coragem de desafiar rei. Porque o papel do profeta, diferente do sacerdote, é não servir os poderes instituídos. Então o profeta vai lá e chega para o rei. Ô rei, tem uma história aí que eu preciso te contar. Aconteceu um negócio aí meio estranho no teu reino. O que foi? Um homem que tinha muitos animais, uma terra grande aí, pegou a ovelhinha de um vizinho. Os amigos dele chegaram, pegou a ovelhinha do vizinho, que só tinha uma ovelhinha, pegou aquela ovelhinha lá, matou e fez um churrasco para os amigos dele. Como é que é? Um homem rico pegou a ovelhinha de um pobre e fez um churrasco para os amigos dele? Que esse homem merece morrer. Pois então, meu rei, esse homem é você. Deus te colocou sobre as tribos de Israel. Deus te deu o reino, Deus te deu tudo. E você tomou a mulher de Urias. E depois encomendou a morte de Urias. Mas Deus perdoou o teu pecado. Vai entender isso, né? Tem certas coisas na Bíblia que a gente não tem resposta fácil. O próprio Davi disse que ele deveria morrer, mas o profeta disse que Deus já o havia perdoado. E Davi, então, diante dessa constatação de que o seu pecado não era oculto, que o seu pecado era conhecido, que o seu erro era publicizado, e que haveria consequências do seu pecado, porque o profeta disse, como você destruiu uma família, a espada não se apartará da tua família. E esse filho, essa criança, vai morrer. Porque para um homem, naquela época, perder um filho era muito difícil, era uma semente desperdiçada. E eu
Eu costumo pensar que Deus fez um grande favor a Davi quando escolheu não ouvir os pedidos de Davi para que a criança não morresse, e Deus decidiu que a criança morreria. Porque aquela criança seria constantemente para Batseba uma lembrança do seu estupro. Para mim é um estupro. Sexo não consensual, sexo imposto, para mim é estupro. Então aquela criança para Batseba seria constantemente uma lembrança do seu pecado. Do pecado de Davi, melhor dizendo, e dela como vítima de uma violência. E para a criança, ela seria marcada como filho de um adultério. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, fez o melhor para Davi, fez o melhor para a criança, fez o melhor para Batseba. E Deus levou para si a criança. Como o próprio Davi vai dizer, a criança não virá a mim, mas eu irei a ela. Então, Deus fez uma coisa boa quando permitiu que a criança, optou para que a criança não vivesse. Eu vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. É muito possível que Davi também fosse filho de um adultério. No Salmo 51, ele fala, em pecado, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Os teólogos gostam de dizer que aqui é a ideia do pecado original, mas na época de Davi essa doutrina ainda não havia sido formulada. Isso é de Santo Agostinho, 400 anos depois de Cristo. Então é mais provável que essa frase de Davi, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, porque Davi talvez fosse também fruto de um adultério de Jessé. Por isso que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé ungir um de seus filhos rei, passaram diante de Samuel os 7 filhos da casa. Ele pergunta, são esses os teus filhos? Tem um outro, mas ele não está aqui. Ele está no campo cuidando das ovelhas. Porque um filho bastardo não vivia na casa. Talvez Davi fosse ele mesmo um filho bastardo. E aí, nas ironias de Deus, faz rei aquele que antes não tinha lugar nem na mesa de casa. É uma possibilidade que Davi fosse um filho fora da relação normal de matrimônio de Jessé. Então percebam como as histórias de pecado e de impureza marcam profundamente Davi. Mas é interessante que um pouco antes, Davi fez uma outra oração, fez um outro salmo, né? Aparece no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, um conjunto de trechos que nós conhecemos dos salmos. Aparece como um cântico de Davi. Segundo Samuel 22, abre o texto dizendo assim, Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Houve um momento diferente daquele do Salmo 51. O Salmo 51 foi o dia que Davi foi denunciado pelo seu pecado. Mas houve um outro momento em que Davi compôs canções e falou ao Senhor diversas coisas, mas era um dia de vitória, era um tempo bom, um tempo em que Davi havia sido livrado dos seus inimigos. E nesse capítulo do livro de Samuel, 2 Samuel 22, o verso 21 diz, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos, os juízos de Deus, estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor, Yahvé, me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza
na sua presença. Opa, aqui é totalmente diferente, né? Deixa eu beber água, gente. Estou com sede. Se no Salmo 51 ele pede para que Deus o purifique, se no Salmo 51 ele pede ao Senhor que tenha compaixão dele e que o limpe dos seus pecados, um tempo antes, ele disse exatamente o contrário. Quando ele não revidou a Saul, quando ele não feriu a Saul, quando Saul perseguiu, eu imagino que muitos de vocês têm familiaridade com o texto bíblico e conhecem essas histórias, não é? Porque lá atrás, quando Davi ainda era jovem, quando Davi já havia sido ungido por Samuel, ele seria o futuro rei, mas o rei Saul queria matá-lo porque tinha ciúme dele. Davi se escondeu numa caverna e teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso, porque ele agiu com justiça, ele temeu a Deus, ele guardou os caminhos do Senhor, ele não foi perverso na presença de Deus, ele não fez o contrário da vontade de Deus. Mas ele observou os juízos de Deus, ou seja, ele atentou para a vontade do Senhor, ele não rejeitou os preceitos de Deus, ele foi íntegro, ele se guardou da iniquidade, e Deus retribuiu segundo a sua justiça, conforme a sua pureza. Houve um momento da vida de Davi em que ele foi puro, em que ele agiu retamente. Houve um momento da vida de Davi em que ele se portou adequadamente. Mas agora, tempos depois, quando ele é um rei poderoso, ele abusa desse poder, ele peca, e ele tem que pedir a Deus para que Deus o purifique. Ele tem que pedir a Deus para que Deus lhe renove, para que Deus crie nele um coração puro. Olha que interessante, né? Em um momento da sua história ele diz que Deus o tratou conforme a pureza do seu coração. E no outro momento ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Estamos falando do mesmo homem. É o mesmo rei, é o mesmo Davi, mas em dois momentos da sua história. Nós somos diferentes? Será que nós somos diferentes? Em alguns momentos nós haveremos de orar e de dizer ao Senhor: graças te dou, Senhor, porque o Senhor esteve comigo, e quando se levantaram contra mim, quando falaram mal de mim, quando me traíram, quando de alguma forma me infamaram, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu fosse destruído, mas o Senhor me tratou conforme a minha justiça, o Senhor honrou a minha retidão, o Senhor viu o meu compromisso, o Senhor viu que eu me guardei puro. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor preservou meu coração da amargura, do ressentimento, do ódio, da vingança. Graças te dou, Senhor, porque não foi a minha mão que me livrou, mas foi o Senhor que me livrou. Graças te dou, Senhor, porque eu me guardei, e o Senhor me guardou. Mas talvez em outro momento da nossa história, nós vamos orar de outra forma, dizendo: Senhor, purifica-me. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vocês compreendem? É por isso que a gente fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É possível não cair? É possível. Eu creio que Deus nos guarda. O próprio salmista diz: o Senhor guardou os meus pés, porque eu andei perigosamente. Salmo 73, quando eu invejava a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase resvalaram. Ou então no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, e não permitiu que os meus pés andassem naquele tremedal de lama, mas Ele colocou os meus pés sobre a rocha.
Os salmistas vão contar experiências de sucesso e de fracasso, em que eles são guardados, mas às vezes em que eles não se guardam. É interessante como os salmos retratam a nossa realidade. Amanhã à noite o nosso tema é sobre constante. Mas hoje eu quero falar sobre como nós somos inconstantes. Compreendem? E às vezes a gente se frustra, porque é um choque com a realidade. Tem dia que a gente está contando Davi, né? Como fez Davi diante do Senhor, com toda a força eu dançarei. Lembra desses cânticos que a gente cantava? É do seu tempo sim, não vem não, né? Seu Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Um dia eu inventei uma, né? A gente não dá para cantar, seu Espírito de Deus se move em mim, eu mato como Davi. Opa, aí não. Estou fora. Aí não dá. Tem hora que dá para imitar Davi, mas tem hora que não dá. Esses personagens ambíguos da Bíblia. Semana passada lá na Bíblia eu fui falar do Abraão, um negócio, deu o que falar, né? Porque eu dei umas cutucadas lá no Abraão. O pessoal não gosta quando a gente fala. O Abraão, pai da fé, mas que mandou Agar embora com Ismael, com pão e água. E ela saiu desorientada. Então a Bíblia não poupa os seus heróis. Aliás, isso é uma das coisas que a gente diz para afirmar que a Bíblia é verdade. Porque os outros livros sempre floreiam os seus heróis, mascaram seus heróis. A Bíblia não. A Bíblia conta o lado bom, mas não poupa do lado ruim. Então a gente pega a história de Davi, tem muita coisa inspiradora, mas também tem muita coisa que não dá. Mas eu queria que nós pensássemos apenas nisso hoje. Como o nosso coração é enganoso. Como o coração do homem é frágil, como as nossas convicções podem ser abaladas e modificadas pelas circunstâncias. Eu creio que todos nós gostaríamos de orar e dizer: Senhor, eis-me aqui, o meu coração é sincero, as minhas mãos estão limpas, os meus olhos são puros, os meus pensamentos são puros, o meu coração é puro. Eu creio que todos nós gostaríamos de nos sentir assim. Eu estou aqui, Senhor, na Tua presença, porque eu sei que Jesus Cristo já perdoou o meu pecado e eu estou liberto. Eu sei que todos nós gostaríamos de nos sentir o tempo todo em plenas condições de nos achegarmos ao altar, como aquele sacerdote que está vestido de linho, com uma tiara de ouro na cabeça, escrito santidade ao Senhor. Nós gostaríamos de nos sentir assim o tempo todo. Mas não é a verdade. Não é assim que a vida funciona. Às vezes, como Davi, não na mesma proporção, nós cometemos os nossos pecados. Desculpe, pastor, mas eu lembrei da música do Fagner. E é assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Eu vou parar por aqui que o resto da música não serve não. Mas os deslizes, né? A música chama deslizes. A gente usa eufemismos, palavras mais brandas, para falar das nossas fraquezas. Aliás, fraqueza já é um eufemismo. Em vez de a gente dizer pecado, a gente fala fraqueza. Em vez de a gente falar iniquidade, deslize. Em vez de a gente falar desobediência, vacilo. Mas graças a Deus eu não quero ficar só nesse ambiente de denúncia, como o profeta Natan, mas eu queria propor para vocês a solução. Quem nos dá a solução é o Novo Testamento na pena de João. João escreve na sua primeira carta:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem uma condicionante: se confessarmos os nossos pecados. Olha a condição de Davi. Davi teve que ser denunciado pelo profeta para enfrentar o seu pecado. Mas o convite que João nos faz é para buscarmos o perdão do Senhor confessando o nosso pecado. Então observe, quando a gente ora a Deus e diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Qual é a resposta de Deus para essa oração? Se você confessar o seu pecado, Deus vai te perdoar o pecado e vai te purificar de toda injustiça. Então quem é que tem que enfrentar o pecado? Eu e você. Nós temos que enfrentar o pecado para que a gente vença o pecado. Nós sabemos que Jesus já venceu o pecado na cruz, mas a gente tem que vencer o pecado na nossa história. A gente tem que vencer o pecado na nossa vida. Então é uma questão da gente ter consciência e a gente dar nomes aos nossos pecados. Nós viemos conversando no caminho, eu, Anderson e Lucas, e eu falei para eles de uma predisposição do meu coração ao orgulho. A minha personalidade, o meu traço de personalidade tem uma predisposição ao orgulho, à autossuficiência. Então eu percebi isso já há muito tempo e eu comecei a pedir a Deus, mas ao mesmo tempo eu comecei a policiar o meu coração, para ver quando o meu comportamento de alguma forma estava refletindo esse problema inato em mim, esse traço de personalidade que eu tenho, uma predisposição ao orgulho, à autossuficiência. Então quando eu conheço o meu coração e começo a pedir a Deus que trate o meu coração. Então, veja Davi. Davi tinha um problema com mulher. Não podia haver uma mulher bonita que já queria. Tinha muitas esposas. Era um homem de certa promiscuidade. E se valia da sua condição de rei para isso. Admirava uma mulher, leva para casa. Admirava, leva para casa. Davi tinha que ter um freio para isso. Tem gente que tem problema com a língua. Tem que ter um freio para isso. Tem gente que tem problema com dinheiro. Tem gente que tem problema com honestidade. Tem gente que tem problema com lascívia, com luxúria. Tem gente que tem problema, talvez, com uma dependência química. Tem gente que tem problema com temperamento explosivo. Não sei. Cada um de nós sabe as suas mazelas, sabe as suas dores. Tem gente que tem problema com a inveja. Tem gente que tem problema com cobiça. Não sei. Cada um sabe a sua dificuldade. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 3, ele diz assim: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados. Jesus veio para tirar os pecados. Então, nós devemos crer nisso. Capítulo 3, verso 3: todo aquele que tem a esperança, quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, existe uma ação de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós também nos purificamos. Olha como o mesmo João diz que Deus nos purifica, mas nós a nós mesmos nos purificamos. Quer ser um parceiro de Deus? Parceiro de Deus não é dar dinheiro na igreja, não. Tem uma igreja aí que divulga isso, né? Seja um parceiro de Deus. Deposita lá na conta. Quer ser um parceiro de Deus? Deus quer purificar você. Purifique-se a si mesmo. Deus quer santificar a você. Santifique-se a si mesmo. Deus quer livrar você do pecado. Lute contra o pecado que habita em você.
Enfrente o pecado, mas não com suas armas. Enfrente o pecado com a graça de Deus, com o perdão do Senhor, com o Espírito de Cristo. Às vezes a gente quer vencer o pecado pelo esforço, mas a gente precisa lembrar que Jesus já venceu o pecado. O que nós precisamos é desejar que o poder de Cristo opere em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados, purificados, libertos do poder que o pecado exerce. Nas cartas de Paulo aos Romanos, a gente vai perceber o que? Na carta de Paulo aos Romanos, né? O pecado já não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês agora morreram em Cristo e vocês foram levantados para uma nova vida. Então, a oração que vocês propuseram no verso tema: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus já respondeu a essa oração. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você está disposto a enfrentar com consciência, com fé, com humildade, o seu pecado, para pedir a Jesus que Ele te purifique e te transforme? Esse é o meu exercício diário. Tem uns médicos aí, cardiologistas, que mandam todo mundo fazer atividade física. Então, vou propor uma atividade espiritual. Sempre que aparecer um rabichinho de pecado, não fica dando nome bonito para ele, não. Não fica usando eufemismo, né? Quando você está com inveja, não fala que é um sonho de Deus. Quando você está com raiva, com amargura, você fala assim: o Espírito Santo está me incomodando contra aquela pessoa. Não fica dando nome bonito para coisa feia, né? Eu chamava o meu orgulho de personalidade forte. Eu sou teimoso, obstinado, né? Sou determinado. Não, tu é orgulhoso mesmo. Dá nome certo para as coisas. Enfrenta o pecado, pede perdão e deixa Jesus fazer com eficácia, com eficiência, aquilo que Ele já conquistou na cruz. Há uma canção que talvez vocês conheçam: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais, nada impedirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo tenta. A carne é difícil de vencer, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Cristo já venceu o meu e o seu pecado. Em Cristo, nosso pecado já foi perdoado. Em Cristo, nosso pecado já foi levado. Então, não deixemos que o pecado nos domine, mas oremos e creiamos como Davi orou naquele dia: cria em mim, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Amém? Compreendemos bem? Essa é uma grande dádiva. Essa é uma das mais preciosas dádivas que em Cristo Jesus nos foi dada. Mas essa é a oração que a gente não faz em voz alta. Alguém da música pode vir aqui? Agora é a hora do tecladinho nos ajudar. Solta aí, não. Mas agora é aquela hora da gente orar. Olhar para si com humildade, com quebrantamento. Eu não sou o profeta Natan para dizer qual é o seu pecado. E não precisa que alguém faça isso. Você sabe. Se há alguma coisa em você que te incomoda, ela provavelmente também incomoda o Senhor. Então ore para que o Espírito Santo ministre a você agora a graça salvadora e perdoadora de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor,
É o sangue de Jesus Cristo, é a morte de Jesus Cristo na cruz que purifica o nosso pecado. Não é mais o sangue de touros, o sangue de bodes, o sangue de ovelhas, porque não é sacrifício que o Senhor quer. Como orou o rei Davi: se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria, mas o que o Senhor quer é um espírito quebrantado, é um coração compungido, é uma alma realmente arrependida, é um ser que se curva na sua insignificância, na sua fragilidade. É assim que nós queremos hoje refletir sobre a nossa vida, Senhor. Temos a oportunidade de ser santos. Temos a oportunidade de vencermos o pecado pelo poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos a oportunidade de uma vida nova, de pureza nos olhos, de pureza na mente, pureza nas mãos, pés santos que trilham caminhos de justiça, mãos santas que não se erguem com ira, não fazem violência, não se mancham com sangue, Senhor. Mentes puras, Senhor, pensamentos puros, pensamentos santos, que podem ser ditos porque são genuínos e verdadeiros, palavras retas, palavras de verdade, palavras de bênção. Temos a oportunidade, Senhor, como ouvimos hoje, de ser a família de Deus, de sermos o corpo de Cristo, de sermos o templo do Espírito Santo, a morada, a habitação do Teu Espírito. Senhor, que dádivas são essas, tão gloriosas, tão grandiosas, e nenhum de nós as conquistou por mérito, mas Cristo Jesus, quando veio do céu à terra e se fez homem e andou entre nós, Cristo na cruz, Cristo morto, Cristo ressuscitado, o crucificado que agora vive, Ele conquistou esta condição de sermos família de Deus, de sermos corpo dEle mesmo, de sermos morada do Teu Espírito. E é por isso que eu oro, Senhor, por mim mesmo e por meus irmãos, pedindo que o Senhor crie em nós um coração puro, que Te seja agradável, Senhor, para que o habitar do Teu Espírito seja luminoso em nós, para que a palavra de Deus habite ricamente em nós, para que o louvor do Senhor flua dos nossos lábios, mas que os nossos corpos sejam santos e oferecidos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Que o nosso agir, que o nosso pensar, que o nosso fazer, que tudo aquilo, Senhor, que somos, seja para a glória, para o louvor, para a honra do Senhor. Santifica a Tua igreja, Senhor, santifica-nos a nós, para que sejamos santos. Purifica-nos para que sejamos puros. Enche-nos para que sejamos plenos, Senhor. Vivifica-nos para que experimentemos o dom amoroso de Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa salvação. E se há entre nós, Senhor, alguém que hoje precisa de um conserto, precisa de uma renovação de pacto, precisa, como Davi, de um quebrantamento a mais, que o Teu Espírito, nessa noite, possa compungir, quebrantar, mas transformar, colocar de pé aquele que está caído, trazer para perto aquele que está afastado, reconciliar o filho que estava longe, mas que hoje é convidado para a mesa e para a festa. Abençoa-nos, Pai. Por Cristo oramos. Amém.